Fala galera, vamos ver aqui o mais novo vídeo do menino Thomas, o Iceberg de Creepypastas, mano. Esse daí promete, o vídeo tem tipo quase 2 horas, então eu vou dividir em 2 partes, beleza? E é isso, o link do vídeo original do menino Thomas vai estar aqui na descrição, então passem lá, se inscrevam no canal dele, deixem um like, dê uma moral e vamos dar-lhe de react, então partiu, tchu. E tamo lá. Tá dando pra meu vídeo boa com o microfone aqui, gente, ou não? Não adianta fugir. Não adianta correr. A internet é uma realidade, com mocinhos e com bandidos. De que lado você quer estar? Menino Thomas, ó, toma essa intro. O terror sempre esteve presente na internet desde as suas fases e eras mais antigas. Sim. Pode-se até dizer que, mesmo antes da internet existir, o terror já estava lá, esperando por ela. O maior adversário da mente humana, aguardando seu meio mais eficiente de propagação. Esse vai ser bizarro, hein? As primeiras histórias de terror da web eram contadas em chats BBS, uma espécie de proto-internet que usava da sua linha telefônica para conectar o seu computador a um serviço online local. Caralho, é tipo internet de escada piorada. Geralmente lhe levando a bate-papos abertos da sua região ou até mesmo jogos online. Pouco se foi catalogado sobre as discussões ou conteúdo dessa era, mas sabemos que foi aí que os primeiros contos e lendas urbanas da web surgiram. Meu nome é Samara. Com a adesão em massa da World Wide Web, os bate-papos BBS foram substituídos pelos fóruns e blogs, e depois de um tempo, vieram as redes sociais, como o MySpace e o Orkut, que ao Saudade do Orkut, era brabo. contrário dos chats, foram em grande parte arquivados. Eu comecei a usar a internet vendo blog e o Orkut, mano. A cultura da internet nessa época era bem diferente comparada com a de hoje, já que ela era dividida entre as pessoas que não levavam ela nada a sério e aquelas que acreditavam em tudo que viam na internet. É 880. Esse contraste contribuiu imensamente. E a internet hoje é: mãe, compra Bob Goods. Ou então é larili larilá, tralaleiro ou tralalá. Para a propagação Brum, de patapim. contos de terror e lendas misteriosas da web. Hoje é derretimento Afinal, cerebral. qualquer pessoa podia postar sua própria história cabulosa e milhares iriam acreditar naquilo achando que é um depoimento verídico. E essas pessoas então compartilhavam a história para tudo que é canto da internet. O termo que passou a ser utilizado para qualquer texto que é frequentemente Corrente. copiado Já e falei colado pela internet é copypasta. Não, era corrente. Aqui no Brasil era corrente. E a partir desse termo surgiu creepypasta, uma copypasta assustadora ou história de terror que é repostada por toda a web. Creepypastas rapidamente se tornaram uma... Aquela lá da Samara, tenho 16 anos, teria se estivesse viva, uma porra assim. A pessoa chamava isso de corrente, que era um textão que o pessoal publicava em todos os lugares. Porque era sempre coisa de tipo assim: ah, se você não mandar para 16 pessoas, eu vou te visitar à noite. Era sempre alguma coisa, tipo, no final tinha alguma coisa pedindo pra compartilhar, tá ligado? das partes mais importantes e icônicas da história e cultura da internet. E também foram tomando várias formas e estilos diferentes conforme a época. Eu pessoalmente sou muito fã de creepypastas e esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos meus outros vídeos, porque ele não vai ser um documentário ou algum tipo de iceberg sobre alguma coisa que talvez seja mais relevante ou interessante. Mas Cavanhaquezinho, tá no estilo, hein? Tá parecendo um personagem de GTA Vice City. sim, meio que uma desculpa que eu inventei para poder falar sobre esse assunto por mais de 1 hora. Como esse aqui é tecnicamente um vídeo de terror, eu deveria fazer aquela coisa lá que todo youtuber de terror faz, que é... Olá, minhas crianças. dá meio que um aviso falando: esse vídeo não tem jumpscares. Mas acontece que esse vídeo tem jumpscares. Fudeu. Na verdade, ele tem Eu vou me um cagar. jumpscare só. E Eu vou eu me cagarzinho. não vou falar quando que ele Eu é. vou fazer cocôzinho, mano. Então você vai ter que Ô, menino Thomas. Eu vou fazer cocôzinho, Que- menino Thomas. tancar o hit, eu acho. Enfim, este é o Iceberg
de creepypastas. Cara, vai me dar susto, mano. Já falou que tem susto. E agora eu vou ficar na ansiedade aqui, mano. Até aparecer, velho. Ai, meu Deus. Camada 1. A superfície. Carmen. Isso daí eu não conheço não, cara. Fudeu, já sei que eu não conheço nada, então. Carmen Winstead era uma jovem de 17 anos, como qualquer outra excluída do ensino médio. Seu pai tinha perdido o emprego, então a família precisou se mudar para o estado de Indiana para que ele conseguisse um novo trabalho. Olha aí. Isso foi muito difícil para Carmen, que teve que deixar seus amigos para trás e fazer novos. Isso era especialmente complicado para ela, já que Carmen tinha medo de ser julgada. Quando Carmen finalmente começou na nova escola, os 2 primeiros bimestres foram difíceis, até que ela começou a andar com um grupo de 5 garotas. Okay. Elas pareciam legais, até que Carmen descobriu que essas garotas só falavam mal dela pelas costas. Falsas. E espalhavam rumores horríveis sobre ela. Falcianes. Um dos rumores era que Carmen estava se envolvendo com o zelador da escola. Olha aí, o grupo de youtuber mais tranquilo. Outro era que ela limpava o nariz nas pessoas quando não estavam olhando. Caralho. E muitos outros ainda viriam, cada um arruinando sua reputação na escola um pouco mais. Quando Carmen descobriu quem estava inventando essas mentiras terríveis sobre ela, juntou coragem para confrontá-las. Isso só piorou a situação do bullying. Essas garotas começaram a xingá-la com nomes ofensivos. Gente, hashtag chega de bullying. Eu vi no Cartoon Network. Vandalizar seu armário e seus pertences. Humilhá-la na frente de todos no corredor. Espalhar para vários garotos que ela era obcecada por eles e muito mais. Pegou pra esculachar. Ela ignorou tudo e seguiu com a vida. Um dia, um dos professores de Carmen anunciou que haveria um simulado de incêndio depois do almoço. Todos os alunos se reuniram do lado de fora enquanto esperavam o professor terminar a chamada. As 5 garotas viram Carmen parada perto de um bueiro. Acharam que seria hilário empurrá-la lá dentro Não é à toa que nos Estados Unidos resolvem na bala. para humilhá-la na frente de toda a escola. Calma aí, Doc. As 5 garotas se aglomeraram em volta da Carmen e a encurralando cada vez mais perto da abertura do bueiro. Quando ela estava na beirada, ela caiu e bateu no fundo. Quando os professores chamaram o nome de Carmen, uma das garotas gritou: "Ela está no bueiro!" Os professores se aproximaram para olhar o bueiro e viram Carmen lá, imóvel, sua cabeça virada essa imagem é famosa pra cacete, mané. completamente para trás. Olha aí. Quando a polícia chegou, desceu até o bueiro. Mano, se esse bagulho pular na minha cara, eu vou ficar muito puto, velho. E constatou que Carmen havia arrancado a própria cara ao bater na escada durante a queda. Porra! Ela também tinha o pescoço quebrado. Os pais de Carmen foram informados sobre o que havia acontecido. Eles correram para a cena horrível e viram sua amada filha sendo retirada do bueiro para ser levada ao necrotério. Porra, com a pele do rosto totalmente arrancada, a cabeça pendendo frouxamente na pele que restou em seu pescoço. Caralho, gente, era esse vídeo levinho que vocês queriam que eu visse. E as roupas cobertas de lama. Bagulho pesadão, todos os alunos tiveram que ficar para serem interrogados. As 5 garotas negaram a verdade, dizendo à polícia que Carmen tinha simplesmente escorregado e caído sozinha. Logo, o caso foi considerado um acidente e foi arquivado. Meses depois, legal, né? Todos os alunos que estudavam na mesma escola que Carmen começaram a receber mensagens muito estranhas. Nem fudendo, é igual aquele filme lá do Skype, que a entidade mata a galera do Skype, que eles sacanearam a garota. Em suas páginas do MySpace. Mano, os malucos do filme do Skype não tiveram nem a criatividade de inventar a história, é isso mesmo? De uma pessoa desconhecida, afirmando que a morte de Carmen não foi um acidente e que alguém a tinha empurrado. Quem fosse o responsável tinha um prazo para se confessar à polícia ou sofreria terríveis consequências. Que merda, Quando mano. as 5 garotas não confessaram o que sabiam... É literalmente esses filmes de terror do Skype. Todos têm esse mesmo roteiro, velho. Não ter feito... Que ruim, mano. Todas foram encontradas.
uma por Aí, uma, essa imagem aí é famosona. Eu não conhecia essa creepypasta não, mas eu conhecia essa imagem. mortas no mesmo bueiro, Botam com o muito em mesmo jogo de destino terror. de Carmen. Qualquer um que não repassar ou acreditar nessa história acaba com o mesmo terrível destino de Carmen e das outras 5 garotas. Olha aí, ó. Olha o jumpscare, Essa hein? creepypasta da Carmen Winstead foi uma das primeiras creepypastas virais da internet. Olha Ela foi só. escrita por volta de 2005 ou 2004 por uma mulher chamada Jessica Hallonen. Essa versão que eu acabei de ler é considerada a versão completa da história, porém a versão que realmente ficou muito conhecida foi a versão resumida dessa história. Que era Porque dava pra caber, assim, num scrap do Orkut, né, mano? O pessoal mandava na declaração, não era depoimento. O pessoal mandava essas coisas no depoimento do perfil das pessoas. texto que dizia algo como: Oi, meu nome é Carmen Winstead. Eu tinha 16 anos quando morri em um bueiro, empurrada pelas minhas assassinas, e se você não compartilhar essa postagem para 15 pessoas, eu vou te matar nos seus Cara, é praticamente a corrente da Samara, mano. sonhos, ou algo nesse sentido, né? Essa copypasta, ela era muito divulgada em comentários do MySpace. Quer dizer, eu acho que tem muita gente que nem sabe o que é MySpace, né? MySpace foi uma rede social muito popular nos Estados Unidos que ela veio antes do Facebook e até antes do Orkut, né? Então, Na MySpace é coisa de ultra velho, mano. essa copypasta da Todo Carmen respeito. Winstead, ela era muito popular nessa rede social, principalmente nos comentários, as pessoas deixavam lá pra, sei lá, assustar as pessoas. E também nos comentários do Facebook era muito comum, nos comentários do Orkut era muito comum. E algumas pessoas até enviavam essa copypasta em um e-mail pra todos os contatos dela. E isso formou meio que uma corrente, né? Porque a ideia é você compartilhar essa história pra 10 ou mais pessoas, pra você não ser amaldiçoado Sim. pelo espírito, né? E o pessoal compartilhava com medo mesmo, mano. Por conta da viralização dessa história, a autora original acabou recebendo várias mensagens e até ataques de pessoas criticando a história, falando que era um self-insert. E a Oxi. Jessica acabou tendo que privar as contas dela por causa Caralho, cancelada em 1800 e bolinha. disso. A história em si, eu acho até que legalzinha. Ela tem algumas coisas que eu não gosto, porém mesmo assim eu acho ela uma história bem legal, considerando que era 2004 a época, né? Caralho, E essa muito história, ela meio que revolucionou as creepypastas. Ela foi uma das primeiras que realmente viralizou. E sem essa história da Carmen Winstead, várias outras creepypastas futuras não existiriam. Outra coisa que eu gosto muito dessa creepypasta é a imagem associada com ela. Que é essa imagem aqui ou essa imagem aqui. Cara, esse é um daqueles casos onde talvez a imagem seja melhor do que a história em si, A imagem é mais famosa que a história, eu acho, mano. embora eu goste da história. E essa também foi uma das primeiras Como que fizeram essa imagem, mano? histórias que era uma creepypasta com uma imagem associada a ela. Uma prática que ficaria muito comum nos anos seguintes. Tanto que existem vários casos de creepypastas que foram escritas com Parece a tatuagem do blusão da Pamela. uma imagem em mente, ao invés do contrário. Então, uma pessoa via uma imagem assustadora da internet e escrevia uma história com base naquela imagem, ao invés de fazer a imagem com base na história. Sim. E embora não todas essas copypastas de maldição que você tem que enviar para 10 pessoas eram a da Carmen Winstead, todas elas foram inspiradas nessa história da Carmen. Ou seja, eram todas copiadas. O churrascamento do Lula Molusco. Porra, essa é muito famosa, tá maluco? Quero começar dizendo que, se você espera uma resposta no fim, ficará desapontado. Não há. Ai, que medo, Lula. Eu trabalhava Molusco. de estagiário nos estúdios Nickelodeon há mais ou menos um ano. Não era chato, Mano, isso daqui é muito vídeo do bambu, né, mano? é claro, mas a maioria dos estágios também não eram. Isso serviu de impulso para a minha carreira. Desde que eu comecei a trabalhar diretamente com os editores e animadores, eu recebia uma prévia dos novos episódios, alguns dias antes de eles irem ao ar. A nova Eu temporada tenho mais medo de quem trabalha na Nickelodeon. mano. de Bob Esponja estava demorando demais por razões que ninguém conseguia explicar. Havia um problema com o lançamento da 4ª temporada,
o que deixou a maioria da equipe longe por vários meses. 2 outros estagiários e eu fomos levados à sala de edição junto com os animadores e editores de som para algumas edições finais. Recebemos a cópia do que supostamente seria o episódio Medo de Hambúrguer de Siri e fomos conduzidos à tela para assistir. Recebemos uma fita Só falta nesse iceberg o grande Avril Lavigne está morto. com o nome Red Mist. Esse é um clássico. Não fizemos nada além de rir alto daquilo como se fosse um título bobo. Um dos caras até deu uma gargalhada. A música alegre de abertura tocou. A história começa com Lula Molusco tocando algumas notas ruins como é de costume. Alguém bate na porta. Lula Molusco atende e vê um peixe escocês. Ele bate a porta na cara dele. Lula Molusco abre a porta de novo só para ver o mesmo peixe escocês. A névoa vermelha está vindo, o peixe diz. Depois, ele vai embora. Lula Molusco fica nervoso com isso, mas decide ignorar. Ouvimos o Bob Esponja e Patrick rindo de longe, e o Lula Molusco é interrompido novamente. Ele gritou com os dois e disse que teria um concerto aquela noite, e que precisava praticar. Os dois param e vão até a casa da Sandy. As bolhas de uma cena para outra aparecem e vemos o fim do concerto do Lula Molusco. Aí que as coisas começam a ficar bizarras. Enquanto ele tocava, alguns frames começavam a se repetir sozinhos, mas o som não saía. Nesse ponto, o som era para começar a tocar junto com a animação. Então sim, não era algo normal. Quando ele O episódio estava amaldiçoado. parou, o som continuou novamente, como se aquela repetição nunca houvesse ocorrido. Houve um pequeno murmúrio na plateia antes de todos começarem a vaiá-lo, mas não era um buu comum de desenhos infantis. Poderia facilmente ouvir risadas maliciosas nisso. O Lula Molusco estava na tela toda e sua expressão estava visivelmente assustada. O mais esquisito é que todos Pessoal com olho vermelho. tinham olhos vermelhos ou pretos hiperrealistas. A próxima cena mostra Lula Molusco voltando para casa. O clima estava com uma névoa vermelha ou neblina no fundo. A cena vai para Lula Molusco sentado na ponta da cama, parecendo muito triste. A imagem na sua janela mostrava que era noite, então não fazia muito tempo que o concerto havia Podre demais, mané. terminado. Nesse momento não tinha som. Caralho, moleque, tá dividido aqui por história. Moleque, tem coisa pra caralho. Não ouvimos nada além de alguns sussurros na sala. Jesus. Ele estava simplesmente sentado lá, piscando, em silêncio há quase 30 segundos, até que ele começou a chorar. Ele pôs seus tentáculos sob o rosto e chorou por volta de 1 minuto. Maconha. O som de fundo lentamente crescia. Era uma breve brisa de vento. A tela lentamente deu um zoom no rosto do Lula Molusco. Seu choro parecia Esse é o jumpscare. que ficou extremamente depressivo. Depois de 30 segundos disso, a tela embaçou e começou a se mexer violentamente. O editor parou e voltou frame por frame. E o que Eu vimos sem a minha ex. Ô, mano, manda mensagem pra ela agora falando que você viu a creepypasta do Lula Molusco, lembrou dela. Viu. Velho. Avisa tua ex, mano, que adiaram o GTA 6, cara. foto de um menino morto. Estávamos horrorizados, mas continuamos assistindo, rezando para que fosse mais uma piada doentia. A tela voltou ao Lula Molusco, ainda chorando, as mãos dele no rosto e sangue saindo de seus olhos. Moleque, eu já teria mandado tomar no cu e falar, mano, redesenha essa porra desse episódio que tá uma merda, tá ruim pra caralho. O que soava agora era como uma tempestade na floresta. Depois de quase 20 segundos, a tela novamente embaçou e se mexeu violentamente. O editor estava hesitante em voltar a fita, assim como nós, mas todos sabíamos que tinha que fazer isso. A foto dessa vez era de uma garotinha, não muito mais velha que a da primeira criança. Seu olho... Todos estávamos apavorados. Um cara vomitou e a única mulher na sala que estava assistindo correu aterrorizada de lá. O episódio então retomou. 5 segundos depois que a segunda foto foi mostrada, todo o som parou.
Lula Molusco encarava a tela como se estivesse Mentira. observando o telespectador. Depois de 10 segundos, ele começou a chorar e cobrir os olhos novamente. Caralho, O só vento chora. voltou e então Bonequinha, mano. o som de uma risada de uma mulher. A próxima cena tinha distorções na tela Top coisas que dão medo. Risada de mulher, choro de mulher, grito de e mulher. mostrou algo. Mulher, eu tenho medo de mulher. Dessa vez, a foto era de um Caralho, mané. Caralho, os malucos O só Steven falam Hillenburg. absurdo na porra. Lula Molusco, GTA Sandras, foda-se. criador do Bob Esponja, chegou depois de 15 minutos. Ele estava muito confuso do porquê o chamaram Toma. ali, então o editor continuou o episódio. Depois que os 5 frames foram mostrados, todos os Gog. gritos e todo o som Agora é auditivo, tá ligado? novamente parou. Lula Molusco estava encarando A o pessoa que é cega, tipo, não! telespectador, Tá tomando seu susto. rosto inteiro na tela, por quase 3 segundos. Rapidamente tudo ficou escuro e vimos uma arma no chão. Uma voz profundamente disse: "Passa." A próxima coisa que vimos foi uma arma nas mãos do Lula Molusco. Imediatamente colocou o cano na boca e Caralho, cena- mané. Virou Persona 3. corta para a parede e mostra sangue e massa encefálica até no chão. Os últimos 5 segundos mostram uma tela preta. E foi possível ouvir a frase: "A névoa vermelha está vindo." Steven Hillenburg Baby, estava baby. furioso com aquilo. Ele ordenou que todos explicássemos o que diabos estava acontecendo. A maioria das pessoas já haviam deixado a sala, então tivemos que apenas assistir tudo de novo. Sobra nada pro Beta, mano. Só desistiu, viado. Só de pensar em assistir tudo novamente, aquilo me causou náusea e pesadelos. Eu acabei ficando, mas me arrependo de ter ficado. Rapaz. A única teoria que podíamos pensar era que alguém tinha invadido o estúdio e editou algum dos arquivos. A polícia foi chamada para analisar o que estava acontecendo. A análise mostrou que aquilo foi realmente editado, mas o contador de tempo da edição era de 24 segundos antes de começarmos a assistir. Houve uma investigação para saber a origem das fotos. Só se sabe que as crianças eram Lauren Miller, Roy Carl e Jacob Smith. Apesar Ok. dessa história ser O editor é brabo, mano. considerada uma história não muito boa na É comunidade uma merda essa história. É ruim pra caralho, muito fraca. de creepypastas e também, na minha opinião, O pior de tudo é que, assim, minha crítica sincera às creepypastas, mano. Os caras, eles focavam muito em falar coisas muito obscenas, muito violentas e, tipo, chocar de uma forma muito forte e pensava pouco em desenvolver uma história interessante de verdade, tá ligado? É tudo a mesma formulinha de episódio perdido, de não sei o que amaldiçoado, ou então de um assassino em série. E, tipo assim, nunca tem uma história legal, é só tipo, não sei o que, matei, acontece tal gore, tal gore. É sempre a mesma coisa. ela é também uma das mais influentes da história da internet. Ela foi meio que a que popularizou esse gênero de episódio perdido. Isso chegou no ponto onde você pode pesquisar sobre alguma creepypasta, sobre qualquer série ou qualquer desenho. Chat Chaves 07 Pecados Capitais. Como assim, cara? Eu te garanto Seu que vai ter barriga era a gula, pelo menos uma ou duas creepypastas de Chaves era pobreza, é pecado ser pobre, episódio perdido sobre essa série ou ter desenho. fome. E todas elas são terríveis E aí, e Pami, seguem a suave? mesma fórmula. O protagonista tá lá e ele O Chaves sozinho, era os 7 pecados juntos. Caralho, fez de tudo de errado então, mano. acha um episódio perdido de um desenho e daí alguma coisa violenta acontece no desenho, algum personagem morre e daí alguma coisa acontece na vida real com o protagonista. Sim. Geralmente ele só fica traumatizado, mas às vezes até a história implica que o desenho acaba matando o protagonista na vida real e
Tipo, eu frequentemente faço lives aqui nesse meu canal, Eu acho que vai ter Ben Drowned, tipo, é uma das mais famosas, cara. onde eu só pego um monte de creepypasta ruim e fico lendo ao vivo, né, com os O inscritos. que a Dona Florinda era? A Dona Florinda era luxúria, mano. O que você acha que ela fazia quando o seu Girafales chegava lá na casa dela? Ou escutando ao vivo, né, as narrações Viviane. das creepypastas com os inscritos. E cara, 90% das creepypastas que você vai ver por aí são creepypastas que seguem essa mesma fórmula. Elas são todas inspiradas nessa mesma creepypasta do Lula Molusco, que nem é boa. O gênero de creepypasta de episódios perdidos é talvez de longe Ela queria ver o Mestre Linguiça. gênero mais popular de creepypastas. Não porque ele é popular no sentido de as pessoas gostarem, mas popular no sentido de Muita gente fazia e compartilhava. existir uma quantidade enorme de creepypastas desse gênero. É porque era E algumas fácil, delas né? eu vou até citar aqui nesse mesmo iceberg pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Biscoitinho. Havia um fórum chamado Net Nostalgia Forum, cujo foco era discutir sobre mídias nostálgicas dos anos 70 e 80. Nele, um usuário chamado SSkyShale0 criou um tópico perguntando sobre um programa de televisão local que assistia quando criança e do qual guardava algumas vagas memórias. É um biscoitão. Assunto: Candle Cove. Show infantil local? Alguém se lembra desse programa infantil? Se chamava Candle Cove, ou Enseada da Vela, e eu devia ter 6 ou 7 anos. Eu nunca encontrei qualquer referência sobre ele. Eu acho que foi exibido em uma estação local por volta de 1971 ou 72. Eu vivia em Ironton naquela época. Eu não me lembro qual estação, mas eu me lembro que passava num horário estranho, tipo 4 da tarde. Olha aí. Parece muito familiar pra mim. Eu cresci fora de Ashland Ai, tem outra voz. e tinha 9 anos de idade em 72. Candle Cove era sobre piratas. Lembro de uma marionete de pirata na boca de uma caverna conversando com uma menina. Sim, ok, então eu não sou louco. Eu me lembro do Pirata Percy. Eu meio que sempre tive medo dele. Parecia que ele era feito a partir de peças de outros bonecos, um treco de baixo orçamento. A cabeça dele parecia de uma boneca de porcelana antiga, parecia uma antiguidade que não pertencia bem naquele corpo. Eu não lembro qual estação que passava, embora eu não Então, o menino Thomas é tão bom que ele tem mais de uma voz. Né? acho que foi na WTSF. Desculpa por ressuscitar esse tópico antigo. Ah, galera, desculpa aí, eu vou dar uma alongada aqui enquanto eu reajo ao vídeo. Não dormi muito bem essa noite. Eu tô cheio de sono, velho. Mas eu sei exatamente que programa você quer dizer, Skyshale. Acho que o Candle Cove foi ao ar por apenas alguns meses, 71 ou 72. Eu tinha 12 anos. Eu assisti algumas vezes com meu irmão. Era no canal 58, mas sei lá de que estação era. Minha mãe deixava eu mudar pra E depois do noticiário. Os personagens habitavam a tal enseada Duvido da que algum canal vela. de Era Rex sobre uma faça isso, menina mano. que se imaginava ser amiga com os piratas. O navio pirata era chamado a Casca da Risada. E o pirata Percy não era um pirata muito bom, porque ele assustava com muita facilidade. Havia música de órgão tocando constantemente. Só não lembro o nome da menina. Janice, Jade, cara. algo assim. Acho que era Janice. Obrigado, Jaren. Memórias me inundaram quando você mencionou o navio Casca da Risada e o Canal 58. Me lembro que a proa do navio era um rosto sorridente de madeira com a mandíbula inferior submersa. Parecia que estava melhor. engolindo o mar e tinha aquela voz e risada terrível que lembrava aquele comediante Ed Wynn. Me lembro também o quão estranho era Já tá quando eles com dor na mudaram coluna. o modelo de madeira ou plástico do boneco para uma versão de espuma da cabeça falante. KKKK. Eu também lembro agora. Você se lembra dessa parte? Você tem que ir para dentro. Nossa, eu tive um calafrio lendo isso. Sim, eu lembro. Isso é o que o navio sempre dizia ao Pirata Percy, quando havia um lugar assustador que ele tinha que ir, como uma caverna ou um quarto escuro onde estava o tesouro. E a câmera focava no rosto do navio em cada pausa da frase. Você tem que ir pra dentro.
Com seus 2 olhos tortos e aquela sei que porra é espuma essa, vagabunda e Kendall a linha de Cove. pesca que abria e fechava a mandíbula do navio. Nunca vi essa. Era um programa bem podre e sem orçamento E mesmo. lá ele. Vocês lembram do vilão? Ele tinha um rosto que era apenas um bigode acima de dentes altos e estreitos. E eu sinceramente pensei que o vilão fosse o Percy, o pirata. Eu tinha uns 5 anos quando esse programa foi pro ar. E dava pesadelos. Aquele não era o vilão, o boneco bigode. Esse era o ajudante do vilão, Horace, o horrível. Ele tinha um monóculo também, em cima do bigode. Eu costumava pensar que isso significava que ele tinha apenas um olho. Mas sim, era outra marionete, o ladrão de peles. Eu não acredito que deixava a gente assistir aquilo na época. Meu Deus, o ladrão de peles. Ladrão de peles, que porra de programa infantil é esse, mano? Que tipo de programa infantil a gente assistia? Então, que Eu merda realmente é não essa? conseguia olhar pra tela quando o ladrão de peles aparecia. Ele simplesmente descia do nada em suas cordas de marionete. Era um esqueleto sujo vestindo uma cartola marrom e capa. E ele tinha uns olhos de vidro que eram grandes demais pro crânio. Deus do céu. A cartola e a capa dele não eram costuradas de forma meio estranha. Aquilo é pra ser pele de crianças. Que porra é essa? Sim, eu acho que sim. Lembro que a boca dele não abria e fechava. Tô entendendo Seu nada queixo dessa simplesmente história aí. movia para frente e para trás. Me lembro da menininha Mr. Meat era perguntando: podre, mano. por que sua boca se move desse jeito? E o ladrão de peles não olhou para a menina, mas sim para a câmera e disse: para moer a sua pele. Para morrer a sua pele. Estou tão aliviado que outras pessoas Ai, se meu lembram Deus. desse programa terrível. Eu costumava ter essa lembrança terrível, um pesadelo que eu tinha. Se tem raposinho na redação do Enem, aí Tinha. sim, hein? Vai Quando a tirar 10, já música da sabe, né? abertura acabava, Lembrando que vale 1000. a tela do programa ficava preta e todos os personagens estavam lá, mas a câmera ficava apenas cortando a imagem para cada um dos seus rostos. E eles ficavam apenas gritando, e os fantoches e marionetes se contorcendo em espasmos e apenas gritando, gritando. A menina Não é à toa que só durou 2 meses esse ficava programa aí. gemendo Ruim, e mano. chorando como se estivesse passando por isso durante horas. Acordei muitas vezes desse pesadelo, eu costumava molhar a cama quando eu o tinha. Eu não acho que era um sonho. Eu me lembro disso. Eu me lembro que isso foi um episódio. O ruim é de ter déficit de atenção, mano. A gente não consegue nem prestar atenção 5 minutos pra entender uma história, mano. Tá todo mundo aqui no chat sem entender porra nenhuma. Não é possível. Não havia história, qualquer coisa. Tipo, literalmente eles ficavam lá chorando e gritando o programa todo. Talvez Essa eu creepypasta esteja também é ruim, fabricando a memória só porque você contou isso. Mas eu juro por Deus que eu me lembro de ver o que você descreveu. Eles só gritavam. Sim, a menininha, Janice. Eu me lembro de vê-la tremer. E o ladrão de peles gritando, através dos dentes Ladrão rangendo. de A pele. mandíbula dele se movendo tanto que achei que ia soltar dos fios. Desliguei a TV na hora e foi a última vez que eu assisti. Corri pra contar pro meu irmão e nós não Não sou tivemos assim, coragem eu de assistir sapo. o programa de novo. Então tu é o pica. Sabe mesmo Visitei explica. hoje a minha mãe na casa de repouso. Perguntei a ela sobre Repousa? quando eu era pequeno, no início dos anos 70, quando eu tinha 8 ou 9 anos, e ela lembrava de um programa infantil chamado Kendall Cove. Ela disse que estava surpresa que eu me lembrava disso, e ela disse: eu costumava pensar como era estranho. Você dizia: eu vou assistir Kendall Cove agora, mãe. Então você ligava a Efeito TV no canal Mandela, qualquer que só tinha estática e chiados vazios. E começava a assistir uma tela chuviscada durante 30 minutos. Você tinha uma grande imaginação com seu programinha sobre piratas. Pra mim os caras estão inventando esse, mas eles estão, porra, é a creepypasta. É um cara se passando por uns 4 malucos diferentes. Essa história é considerada uma das mais influentes da história das creepypastas. Sério? E eu pessoalmente gosto dela bastante também. Apesar dela ser bem curtinha e não ter tantos elementos de terror assim, Achei mas eu muito acho que também isso fraquinha. faz parte do que faz ela ser boa. O fato dela ser Achei contada muito em fraquinha. formato de postagem de fórum é uma coisa muito única, ainda mais pra 2009, que foi quando ela foi escrita. E um fato curioso é que o criador dessa creepypasta é o mesmo cara que criou o canal Local 58, que é considerado o primeiro canal de analog horror da internet. Então esse cara não apenas revolucionou as creepypastas com a história da Kendall Cove,
Como ele é um baita de um desocupado, oh yes! Que foi uma das mais influentes e Toma inspirou essa! várias que vieram depois. Como também o cara, ele simplesmente criou o gênero de analog horror. Aí eu também queria agradecer o Xarope, o Sigma e o Zod por terem me ajudado com a narração dessa parte do vídeo. Valeu. Camada 2. Pô, como assim o Ben Drowned não tá na camada 1? Cadê o Sonic.exe, tá ligado? Cadê as quentes? Tem o Smile, que é famoso, Turma da Mônica eu nunca vi, Dolinho, GTA San Andreas, Lua Pálida. Eu me encontrei pessoalmente com Mary E no verão de 2007. Tinha combinado com Terrence, seu marido, há 15 Por que não tem o Ben Drowned nesse vídeo, mano? Esse Ben Drowned é muito famoso, mano. anos, de vê-la para uma entrevista. Ó, vamos ver o Smiley.jpg aqui, que esse é muito famoso. Mary inicialmente havia aceitado, já que eu não era um jornalista, mas sim um escritor amador coletando informações para alguns trabalhos de faculdade e, de acordo com o plano, algumas peças da ficção. Marcamos a entrevista para um final de semana quando eu estava em Chicago. Ok. Mas no último momento, Mary mudou de ideia e se trancou no quarto do casal, Filha da puta. recusando-se a me encontrar. Durante meia hora, fiquei acompanhado com Terrence do lado de fora, escutando e tomando notas enquanto ele tentava, inutilmente, acalmar sua mulher. As coisas que Mary dizia faziam pouco sentido, mas se encaixavam no que eu estava esperando. Tava possuída? Embora eu não pudesse vê-la, eu podia saber a partir de sua voz que ela estava chorando, e muitas de suas objeções para conversar comigo estavam centradas em uma diatribe incoerente em seus sonhos O quê? ou pesadelos. Em 2005, quando eu estava no segundo ano, Smile.jpg me chamou a atenção pelo meu interesse crescente em fenômenos da web. Mary foi a vítima mais citada do que é referido como Smile.dog, como ficou a reputação do Smile.jpg. O que despertou o meu interesse, além dos óbvios elementos macabros Eu não fazia ideia de que tinha historinha pro Smile Dog. da cyberlenda e a minha tendência para essas coisas, A era montagem a toda pura fodida. falta de informação, já que normalmente as pessoas não acreditam que isso exista e que não passam de um boato. É única porque, apesar dos fenômenos inteiros centrarem em um arquivo de imagem, esse arquivo não pode ser encontrado na internet. Certamente é uma daquelas fotos manipuladas que aparecem com maior frequência em sites como o Image Board 4chan. Suspeita-se que esses sejam falsos, porque eles não têm o efeito que o Smile.jpg verdadeiro teria, Ele dá medo. ou seja, epilepsia do lobo temporal e ansiedade aguda. Caralho, ansiedade Essas aguda? reações no espectador é um dos motivos para a fantasmagória do Smile.jpg ser vista como desdém, uma vez que isso seja absurdo. Embora, a depender de quem você perguntar, a relutância em reconhecer a existência do Smile.jpg possa envolver medo, não descrença. Nem o Smile.jpg, nem Smile.dog é mencionado em qualquer lugar na Wikipédia. Eu não consigo ouvir. Smile.dog não achei engraçado, mano. E qualquer tentativa de criar uma página referente ao Smile.jpg seja sumariamente excluída por um dos muitos administradores da enciclopédia. Encontros com o Smile.jpg são uma lenda da internet. A história de Mary E não é única. Existem rumores não confirmados do Smile.jpg aparecendo nos primeiros dias em grupos de discussões e até mesmo num conto persistente que, em 2002, um hacker inundou o fórum de humor e sátira Something Awful com imagens do Smile.dog, fazendo com que todos os usuários do fórum entrassem em epilepsia. É, o público do... público da Calvosfera aí, ó. Em meados dos Fazendo todo mundo ter epilepsia só pra rir, mano. anos 90, Smile.jpg circulou em um grupo de discussões como um anexo de Aí, ó, e-mail toma, corrente sorria, Deus ama você. Aí vai ver o Smile.dog.
Aí você vê ter epilepsia e ansiedade aguda. Gente, cujo assunto ou título era Sorria, Deus ama você. Mas apesar da enorme... Aí o que mais tinha nessa época era golpe de tipo assim, suas fotos em tal festa, não sei o quê. Ou então, estou apaixonado por você e é um golpe, tá ligado, do e-mail. Aí roubava tuas informações e tu se fudia. Posição que golpes publicitários geraram. Sorreia! Poucas pessoas confessam ter qualquer experiência e nenhum Dog amarra vestígio você. de arquivos Au, ou links foi descoberto. Aqueles que afirmaram terem visto o Smile JPEG inúmeras vezes davam a desculpa de entregue. estarem ocupados demais para salvar uma cópia da imagem. No Mano, vai ter o Occult Day, mano. Vocês vão no Occult Day? entanto, todas as supostas vítimas Occult ofereceram a Day. mesma descrição da foto. Uma O dia criatura oculto, canina, vocês vão? geralmente descrita como um husky siberiano. Valeu pelo Iluminado pelo flash da câmera, em uma sala escura. O único detalhe visível no fundo Que piada é uma da mão porra! humana se estendendo na escuridão perto do lado esquerdo. A mão está vazia, mas geralmente descrita como acenando. Naturalmente, a maior atenção é dada ao Sacanearam cachorro o husky, ou mano. criatura canina, como algumas vítimas estão mais certas de terem visto. O focinho da besta é supostamente dividido em um largo sorriso, revelando Olha aí. duas fileiras de dentes brancos, fortes e de Tô esperando o aparência bystander, humana. mano. Esta não é, naturalmente, uma descrição dada imediatamente após ver a imagem, mas uma recordação das vítimas que alegam ter visto a imagem infinitamente em sua mente. E resultavam em pesadelos nítidos e perturbadores. Estes podem ser tratados com medicamentos. Catastrófico. Mary E, eu supus, não estava usando medicamentos. Por um tempo, nada aconteceu e eu finalmente esqueci sobre minhas buscas. No entanto, Mary entrou em contato comigo por e-mail no começo de março de 2008. O e-mail dizia o seguinte: assunto: entrevista do último verão. Querido Sr. L, estou incrivelmente desapontada sobre o meu comportamento no verão passado, quando você veio me entrevistar. Espero que você entenda que não era culpa sua, mas sim dos meus próprios problemas que me levaram a agir daquela forma. O problema não é você, sou eu. Eu Isso daí percebi é um que clássico. poderia ter lidado melhor com a situação. No entanto, espero que me perdoe. Na época, eu estava com medo. Senhor Lula. Veja, por 15 anos, eu sou assombrada pelo Smile JPEG. Mano, quem que fala isso na moral, velho? O Smile Dog vem a mim todas as noites. Pronto, já fudeu a creepypasta, já ficou uma merda. Em meus sonhos. Ah, para, mano. Sei Como que alguém fala isso sério, mano? Eu sou assombrado pelo Smile.jpg. O Smile Dog me vem todas as noites. que parece bobagem, mas é verdade. Ah, que bagulho ridículo, Há uma mano. qualidade inefável sobre meus sonhos, meus pesadelos, que os torna completamente diferente de qualquer sonho nítido que eu já tive. Ah, que isso, Eu cara. não posso me mover e não posso falar. Eu só posso olhar para frente e a única E enxergar o Smile Dog. coisa em minha frente é a cena daquela imagem horrível. Caralho. Porra, caralho, um pouco exagerado, né, mano? Só uma montagem podre da internet, viado. Eu vejo a mão acenando e vejo o Smile Dog. Ele fala para mim. Eu pensei por muito tempo sobre minhas opções. Eu poderia mostrá-lo a um estranho, Eu vejo um colega o de Smile trabalho. Dog. Eu poderia mostrá-lo para o Terrence, mas a ideia me repugnava. Mano, eu quero que vocês fiquem assim, mano, neurótico. Só que vocês vão só ver essa imagem. Tá ligado? Tipo, só a minha cara, mano. Um puta zoom. Eu vejo o raposito.jpg. Eu vejo o raposito.dog. O bizarro.dog. O bizarro.jpg. Então, eu não fiz nada por 15 anos, embora mantivesse o disquete escondido entre minhas coisas.
todas as noites É o Chapo. durante 15 anos. É o Chapo é foda. É o Chapo.jpg. Elimar Gonzalez me assombra. Ele diz pra mim sobre ondas cerebrais. Smile Dog veio para mim em meus sonhos e pediu Ele para eu lembra da espalhar a infância. palavra. Muitos dos meus colegas, vítimas do board BBS, onde encontrei Smile JPEG pela primeira vez, pararam de postar. Ouvi que alguns deles cometeram outros Caralho. Montagem podre, vou me matar. permaneceram em silêncio, simplesmente desaparecendo da web. São esses com quem eu me preocupo mais. Eu espero sinceramente que você me perdoe, Sr. L. Mas no verão passado, Senhor Lula. quando você contatou a mim e meu marido, eu estava quase perdendo a cabeça. Eu ia te dar o disquete. Eu não me preocupava se o Smile Dog estava mentindo ou não. Eu só queria que acabasse. Você era um desconhecido, alguém que eu não conhecia. E pensei que eu não me sentiria culpada quando você levasse o disquete como parte de sua pesquisa e selasse seu destino. Mas antes que você chegasse, eu compreendi o que estava fazendo. Estava planejando arruinar a sua vida. Tudo é Smile Dog. Eu não podia fazer isso. Estou envergonhada, Sr. L. E espero que esse aviso possa fazê-lo desistir de encontrar Smile Dog. Você pode encontrar alguém, se não mais fraco do que eu, mais depravado. Alguém que não hesitará em seguir as ordens de Smile Dog. Pare enquanto ainda há tempo. Sinceramente, Mary E. Mais tarde, naquele mesmo mês, E aí, Ana, ainda tá atraída pelo menino Thomas? Ele vai botar os Smile Dogs na tua vida, hein? Cuidado. Terrence me informou que sua esposa havia se matado. O homem pediu desesperadamente que eu ouvisse o aviso de sua mulher. Olha aí. Ele me contou que Não encontrou procure esse Smile disquete Dog. e o queimou até que se tornasse apenas um monte de plástico derretido. O que mais me intrigou, no entanto, foi ele ter dito que a pilha tomou a forma de algum animal. Porra! Admito que me faltaram palavras. No começo achei Era o formato do animal dog. que o casal talvez estivesse fazendo algum tipo de piada Era o animal comigo. dog. Mas uma rápida Ponto olhada nos JPEG obituários dos dog. jornais de Chicago me provou que Smile. era verdade. Mary E. estava morta. Então decidi não perseguir mais o Smile.dog. Mas a vida tem maneiras estranhas de nos testar. Quase um ano depois de meu encontro com Mary E. Mano, eu vocês não podem mandar esse tipo de conteúdo pra eu ver, não, mano. Eu acho engraçado, porra. Eu acabo com o clima do vídeo. recebo outro e-mail. Assunto: Smile. Ponto Olá. dog. Encontrei seu e-mail num fórum e seu perfil dizia que você está interessado no Smile.dog. Eu já ouvi e não é tão assustador como todos dizem. Eu vou lhe enviando em anexo. Estou apenas espalhando a palavra. A última frase me congelou até os ossos. Pensei em baixá-lo por um tempo. Provavelmente era uma farsa, imaginei. E mesmo que não fosse, nunca fiquei totalmente convencido dos poderes peculiares do Smile JPEG. O relato da Mary E. me abalou sim, mas ela provavelmente era mentalmente instável de qualquer maneira. Afinal, como uma simples imagem poderia fazer o que Smile JPEG supostamente era capaz? Que tipo de criatura seria essa, capaz de quebrar uma mente usando apenas o poder dos olhos? E se tais coisas eram patentemente absurdas, por que essa lenda existia então? Se eu baixasse a imagem, se eu a olhasse, e se Mary estivesse certa, se o Smile Dog viesse até mim em meus sonhos me exigindo espalhar a palavra, o que eu faria? Viveria minha vida como Mary viveu a dela? Lutando contra o desejo de ceder até morrer? Ou simplesmente espalharia a palavra? A quem eu iria prejudicar em troca? Ó, climão. Se eu prosseguisse com minha intenção anterior de escrever um pequeno artigo sobre o Smile JPEG, decidi... eu poderia anexá-lo como evidência. Nunca E jogue qualquer um que CS com o lesse o Smile artigo, Dog às 3 horas da qualquer manhã. um que se interessasse seria afetado. Nunca E jogue mesmo com Eve. assumindo que o Smile JPEG anexado O em meu peru! fosse genuíno, será que eu seria leviano o suficiente para me salvar daquela maneira? Será que eu poderia espalhar a palavra? Sim, eu poderia. Por isso que eu estou Acho ali que tá mostrando vindo. agora
Cara, essa daqui deve ser tipo a minha segunda Vai tomar no cu, mano. ou terceira creepypasta favorita, cara. Não dá, mano. Mano, mesmo ela não sendo a minha favorita pessoalmente, Muito ela feio. é a que mais me assusta. E eu sei que tem Ah, para, menino Tomás. gente que, tipo, vê essa história ou essa imagem e não acha tão assustador, mas eu acho muito assustador, cara. Eu gosto muito dessa história. Tipo, eu sei que talvez seria um pouco parcial, né? Porque o protagonista é um cara que tá escrevendo um artigo sobre Mano, eu tenho medo do menino ponto Thomas. uma lenda misteriosa da internet antiga. E eu sou um cara que faz isso pro meu canal no YouTube, então isso é algo que apela pra mim pessoalmente. Mas, de qualquer maneira, cara, essa história Lorenzo. é muito boa, cara. Eu gosto muito dela. E outra coisa, cara, que eu gosto dessa história é que ela brinca com a possibilidade de existirem versões fake do Ismael JPEG. Então, isso meio que encoraja as pessoas a criarem Essa é a diferença de um fã pra um fanboy. própria versão da imagem e divulgar ela online. Então você vai ver, se você pesquisar sobre essa história, você vai ver inúmeras versões dessa imagem, cara. E daí você fica naquilo assim, de tipo, pô, será que alguma dessas é a original? A versão considerada a clássica, a versão clássica da imagem dessa história, é essa daqui, que eu acho muito assustadora, eu gosto muito dessa imagem. Daí tem essa versão aqui, que na verdade é Nossa, essa da direita eu conheço. Essa da direita é mais famosa, mano. Tudo podre. essa versão, essa imagem, essa vermelha aí, ela precede a história e eu acho ela terrível, cara. Essa imagem, ela parece tipo, ela parece um vômito de Photoshop, assim, com muitos filtros, sei lá. Parece Muita que ela coisa junto. Parece que ela tá tentando demais pra ser assustadora, tá ligado? Daí tem essa versão O aqui que bagulho eu é só botar um sorriso num tinha cachorro. muito medo quando era criança e talvez eu ache mais assustadora Calma aí que eu tô na frente da foto. Tirar o webcam rapidinho, só pra vocês verem a foto. que a original. Essa daqui é a língua do cachorro? Também Miau. essa versão, ela é mais precisa a Olha aí. descrição original na história, né? Porque realmente parece um husky siberiano iluminado por um flash de câmera. Então, essa versão aí deve ser a minha favorita, na verdade, da imagem. Cara, essa história é muito foda. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha aí, mano. O Smile Dog até, tipo, assombrou o vídeo. O menino Thomas tá calado e tá saindo som da boca dele, ó. Cara, Ó, essa história é muito foda. Ah lá, ó. Eu espero que vocês é o Smile.dog. tenham gostado dessa história tanto quanto eu, porque... sei lá, eu gosto muito do Arthur vai o Dog. creepypasta Deve ser já. tipo a minha terceira creepypasta favorita mesmo, cara. Ou a segunda, não sei. Olha aí. Gente, eu vou ver mais uma aqui só antes de terminar esse vídeo, tá? Vamos dar, porque esse vídeo é muito grande. Turma da Mônica, o fim. Turma da Mônica, o fim. Vamos lá. O Cebolinha estava muito triste. Tipo assim, vai ser a versão do Lula Molusco, mas o Cebolinha que morre. Gorducha lombada. Eu devia ter mais ou menos uns 10 anos e estava sozinho em casa. Como qualquer criança, Que isso, menino Thomas? uns 10 anos e estava sozinho em casa. Como qualquer criança, Qual é? Qual é, menor? Calma aí, calma aí. Como que é? eu tinha receio de ficar naquela solidão, especialmente em dias chuvosos. Os sons brincavam com meus ouvidos e, sentindo-me desamparado e vulnerável, enxergava as Puta, agora os ugabuga do chat ficaram felizes, mano. sombras em cada é? canto. Exatamente como qualquer outra criança faria quando privada de companhia adulta em um local escuro. Meus pais haviam saído para jantar e decidiram que eu já era suficientemente crescido para ficar sozinho. Eu sabia que não retornariam por algumas horas, pelo menos. Determinado a provar que eu era maduro o suficiente para ficar em casa sem supervisão, decidi assistir ao Cartoon Network, na esperança de que os desenhos acalmassem meus nervos. Ok. Contudo, o sinal estava sendo prejudicado pela chuva. Embora ele tenha voltado parcialmente, a imagem na tela oscilava entre estática e cenas congeladas enquanto o som seguia tocando, até que a Turma da Mônica começou a ser transmitida. Depois de um relato sobre o Renan Play ter batido uma pra Magali, nunca mais consegui ver a turma. Ah, que você não fez isso não, né, mano? Um dos meus desenhos favoritos. A abertura tocou entre uma chuva de estática e distorções cromáticas
Até que o nome do episódio surgiu, O Fim. Não me recordava de ter assistido a um episódio Mano, eu nunca vi essa história essa creepypasta da Turma da Mônica, não. com aquele título e fiquei frustrado por não poder apreciá-lo adequadamente devido à chuva. Quando o episódio Vazio começou a da ser Turma da exibido, reconheci uma das cenas. Era aquele em que o Cebolinha e o Cascão utilizavam ketchup para fingir que estavam mortos. Os dois estavam provocando a Mônica como sempre faziam. Lá vem. Mas a cena com a reação dela pulou algumas vezes e congelou, deixando marcas borradas na tela da televisão. É sempre O isso. som continuou a tocar, porém era impossível compreender qualquer palavra que a Mônica dizia. Inclinei-me no sofá, esforçando-me para captar melhor o áudio, quando uma explosão de estática irrompeu em volume máximo como um grito. O som da estática e do trovão causado pela chuva lá fora se mesclaram em um só. O episódio progrediu, apresentando alguns defeitos na imagem, mas sem travar tanto. O barulho da estática enviava um calafrio estranho por todo o meu corpo. Pior que eu não lembro desse episódio do ketchup, não. Observe- Eu lia muitos gibis. Eu não assistia tantos desenhos, tá ligado? Os gibis eu lia muito. Levado por algo. Algo que espreitava de um canto invisível. O Cebolinha Inclusive tinha historinha que repetia de um gibi pro outro. Não sei se vocês estão ligados. e o Cascão brincavam com a Mônica, chamando-a de gorducha e dentuça, como de costume. Mas o som parecia distorcido e entrecortado. Hoje em dia o Cebolinha ia chamar a Mônica de petiche. Vestidinho vermelho aí, vermelho. Se foi exatamente isso que eu vi. Mas em um momento fatídico em que o som Cebolinha é Bolsonaro. rachou, por assim dizer, consegui vagamente escutar o Cascão, ou pelo menos uma voz muito parecida com a dele, A Magali dizer: vota no PSOL. "Sua puta." Que? Peraí, que? Cara, como que escalou pra isso que eu não entendi? Consegui vagamente escutar o Cascão, ou pelo menos uma voz muito parecida com a dele, Não. Isso daqui é o jumpscare do vídeo, né, mano? dizer: "Sua puta." Cascão Shed. O áudio simplesmente Cascão machista. Caralho, mano. deslizou pela minha audição como se estivesse em uma camada abaixo do Sigma. som normal. Além disso, a expressão Cascão farmando aura. de Mônica não era mais a Em cima da gordinha beta. mesma de sempre. Agora ela parecia assustada e por trás da voz dela, que por sinal estava bastante distorcida, pude ouvir o choro de uma criança escondido na estática, como se tivesse vindo atrás de mim. Olhei para as paredes ao meu redor várias vezes, apenas para encontrá-las vazias. Os traços do desenho pareciam diferentes, com uma paleta de cores estranha que alternava entre o opaco e o saturado. Os caras O que viajam causava muito, hein, um mano. leve desconforto nos meus olhos. Eu não sabia ao certo se era devido à estática ou não. Deixa o Maurício de Souza descobrir essa história aí. Às vezes as cores não se encaixavam perfeitamente nas Vai comer linhas no do desenho. processo. Enfim, como de costume, após uma perseguição, Mônica levantou seu coelhinho em direção ao Cebolinha, mas dessa vez ele o pegou no ar antes Pô, por que o Cebolinha, caralho? Quem chamou ela de puta foi o Cascão. de ser atingido. Após isso, uma expressão doentia e febril tomou conta do rosto do Cebolinha. Algo estranho para um personagem de desenho animado. Ele segurou a cabeça do coelho e, em um movimento lento e pesado, a arrancou. Caralho, que filha da puta. Cara, esse Cebolinha arrombado, mano. Gotas de sangue escorreram do corte no pescoço. O Como, caralho? Coelhinho de pelúcia. coelho de pelúcia parecia me encarar com seus olhos vazios e sem vida, enquanto a estática ao fundo dava a sensação de que chovia dentro da minha casa. A hora mais sem banho. A escuridão dos cômodos ao redor parecia querer invadir a minha pequena sala. Moleque, imagina essa rapaziada de creepypasta sobre o uso de drogas, mano. Se já tá assim, isso porque não fumaram ainda. Imagina depois que fumar. Algo na expressão da Já tá Mônica assim. parecia completamente errado. Havia um desespero sufocante em seu rosto,
mas a voz da dubladora continuava doce e amável como sempre. Uma voz familiar, exceto pelo choro persistente que, em um momento, se transformou em gritos. Mônica pegou uma pedra e acertou em cheio na cabeça do Cebolinha. Matou O Cebolinha. som foi um baque surdo, não parecendo o som vindo da animação. A cabeça do Cebolinha se dividiu em duas partes, revelando Porra. carne maciça Cara. e sangue realista por breves instantes. Porra! Tu manda a Mônica portar o Zacarias, né, mano? Esfreguei meus olhos sem ter certeza se o que tinha presenciado era real. Não sabia se aquela cena mal Caralho. feita era intencional, Usando como se LSD, fosse uma filho. foto recortada e fundida com a animação, ou se a culpa era novamente da estática. Cascão Porra, que parecia estática. horrorizado, com respingos de sangue em seu rosto. Nesse momento, a imagem pulou e piorou cada vez mais. Por apenas alguns frames, Cascão apareceu mergulhado em sangue, com os braços abertos Cara, ele morreu do nada, sozinho, mané. e os olhos fechados. Caralho. Mônica abriu um sorriso diabólico Caralho, o Cascão saiu correndo pra torre do Nexus da Mônica sozinho e morreu sozinho. Caralho, o Cascão foi de FF, mano. lentamente, e seus olhos moviam-se de forma Foda-se. desnatural e até distorcida. Em seguida, Cebolinha e Cascão foram mostrados no chão, Morreu. com suas cabeças abertas, expondo nervos e músculos, como se fosse uma imagem de acidente sobreposta na animação. Caralho, Por mano. baixo, ainda era possível ver o desenho original com ketchup nas Pô, zaralharam o episódio desse moleque aí, mano. Qual foi? cabeças. Não me lembro de ter gritado, mas as lágrimas embaçaram minha visão. Vagabundo é foda. Tentei me levantar e alcançar o controle remoto, mas um grito emergiu da estática Ai! e surgiu uma imagem de Mônica com as órbitas dos olhos vazias, bem no centro da tela. Eu desejava fechar os olhos, mas não conseguia. O episódio corta para uma tela preta e Cebolinha, Ai, meu Cascão, Deus. Magali e Franjinha aparecem, todos olhando para mim. No entanto, algo parece estar errado. Era como se estivessem encarando cadáveres. Sansão reaparece e gotas de sangue escorrem, parecendo real, enquanto o barulho da estática se torna ensurdecedor. Nesse momento, a luz se apaga repentinamente. Fico Aí, imóvel na sim. escuridão por um tempo Aí agora o jumpscare. Ai! que parece interminável. Não me atrevo a mover um músculo até ouvir meus pais chegando de carro pelo portão da Fazer frente. cocôzinho. Não tenho coragem de contar a eles o que acabei de presenciar. Ficamos sem luz durante a noite inteira. E no dia seguinte, acordei com minha mãe brigando comigo Vou por porrar. causa de uma mancha vermelha no tapete. Essa Por causa de uma mancha branca no tapete. experiência jamais sairá da minha memória. Essa é a primeira creepypasta brasileira do Iceberg Toma. e é também a pior até agora. Brasil, ziu, ziu. E um exemplo de uma das várias que foram inspiradas pela creepypasta do churrascamento do Lula Molusco. Enfim, se você leu uma dessas creepypastas Toma. de episódio perdido, você já leu todas elas. A única coisa que faz que é, essa da são Turma da todas Mônica iguais. especial é que ela tem um dos momentos mais não intencionalmente engraçados que eu já vi de todas as creepypastas. Do Cascão, né? Moleque, eu não tanquei não, foi muito foda essa parte. Foi a melhor parte da creepypasta até agora. Enfim, rapaziada, se vocês quiserem que eu continue assistindo esse iceberg aqui, deixa nos comentários, eu vou deixar o link do vídeo original aí do Menino Thomas na descrição. Então passem lá, dê uma moral pra ele, mano. Esse vídeo aqui é grandão, eu tô cheio de sono. E eu não sei se eu vou aguentar mais outro momento bizarro. E eu tô com medo desse jumpscare aí que vai vir, mano. Tô com medinho, velho. E é isso, rapaziada. Até a próxima. Valeu e tchau!